gente, tudo bem? Aqui é a Nelly e hoje eu trouxe um vídeo de como eu aprendi inglês. Porque essa é provavelmente a pergunta que eu mais recebo quando eu menciono que eu aprendi sozinho. Então eu devo começar falando que eu nunca fiz curso, mas que eu tive a oportunidade de fazer o meu ensino primário numa escola particular. Não era nenhuma escola cara, mas também não era uma escola pública. Então eu tive acesso ao ensino de idiomas no comecinho da minha vida. Sem mais enrolação, vamos começar. Desde o comecinho da minha infância, eu sempre tive contato com inglês. A minha mãe é fã de muitas bandas britânicas, de muitas bandas irlandesas, de muitos cantores estadunidenses, então eu sempre estava ouvindo música em inglês pela casa. E além disso, eu comecei a escola com só 1 ano de idade. E com 3 anos de idade eu sabia dizer todas as cores e alguns animais em inglês. Já no primário, eu entrei na primeira série, onde todo mundo tinha 6, 7 anos, com 5. Então eu era um pouquinho adiantada porque eu consegui pular o CA. Eu não sei se existe isso hoje de você conseguir pular o primeiro ano, mas quando eu mudei de escola, eu fiz uma prova de equivalência de série, porque eu já sabia ler, já sabia fazer matemática básica e tudo mais. E nessa escola eu tinha uma vez por semana aula de inglês. Eu não faço ideia de quanto tempo essa aula durava, mas eu vou dizer que devia ser por volta de 50 minutos, 1 hora. E a gente aprendeu as coisas básicas que a gente aprende na escola, como dizer mamãe, papai, pra cima, pra baixo, oi e tchau. Já perto do ginásio, eu tinha um irmãozinho pequeno. O meu irmão mais novo, ele é 7, quase 8 anos mais novo que eu. E quando eu entrei no ginásio, ou no atual Fundamental 2, eu tinha 9 para 10 anos, então meu irmão era bem novinho. E ele escutava muita Xuxa. Meu primeiro contato com o alfabeto em inglês foi na musiquinha do DVD da Xuxa, se não me engano, era o segundo. Por volta do 7º ano do ensino fundamental, eu entrei na minha fase de boy band. Eu era fascinada pelos Jonas Brothers, inclusive consegui ir no show. E foi meu primeiro show que eu realmente quis ir, foi assim, fantástico, mas esse não é o ponto. E eu também gostava muito de uma série da Nickelodeon que tinha uma banda chamada The Naked Brothers Band. E boa parte do meu aprendizado veio dessa época aí, porque eu queria aprender a cantar as músicas, então eu ia na internet, eu tinha acesso ao computador do meu irmão por 2 horas todo dia à tarde. Procurava as letras, eu colocava música pra tocar no YouTube e ficava lendo as letras. Eu acho que era no Vagalume, não sei dizer. E com isso eu comecei a aprender o som das palavras ligado à palavra escrita. Obviamente eu não saí decorando tudo, mas começou a fazer sentido aos poucos. No ensino médio eu comecei a aprender um pouquinho mais de gramática. No ensino médio eu fiz numa escola estadual, uma escola pública. A gente não tinha professor para a maioria das matérias, mas inglês no geral sempre teve. No primeiro ano a gente aprendeu sobre will e won't. E isso completamente mudou minha vida, porque era uma bagunça quando eu tentava formar alguma frase no futuro. E nessa época eu comecei a ler livros e fanfics e assistir mais séries. Eu acho que todo mundo tem um turning point na nossa vida, onde a gente começa a assistir filme e série assim, desenfreado. Eu lembro que os primeiros livros que eu comprei foi a série Pretty Little Liars, porque eu era apaixonada por essa série. Eu comprei os 8 primeiros livros, todos em inglês. No primeiro livro eu não entendia nada, eu lembro de pedir ajuda pra minha professora de inglês pra traduzir uma palavra, que a propósito era bra, e ela não sabia o que era. Então daí eu comecei a aprender que eu deveria começar a procurar o significado das palavras, e como eu disse, eu nunca procurei tradução, sempre procurei significado. Por isso hoje eu tenho muita facilidade de trocar de um idioma para outro sem ter que pensar, mas na hora de traduzir alguma coisa assim, na hora pra alguém, eu dou uma pequena travada. Nessa época também eu comecei a usar o Tumblr, eu comecei a fazer parte de fansites no Tumblr. Eu não lembro agora de quais artistas eu realmente participei, de quais eu só queria participar, mas participei de muito, eu tive muito essa fase. Ou eram pessoas de outros países e todo mundo se comunicava em inglês porque era língua comum, ou realmente a maioria era americana ou inglês. Nessa época eu era muito insegura com o meu inglês. Eu lembro que eu fiz uma amizade com uma menina canadense chamada Grace. Em todas as minhas mensagens no começo era assim: sorry for my English, excuse my English is not good. E eventualmente foi melhorando muito por causa dela, porque eu sempre, mas sempre mesmo tava me desculpando pelo meu inglês, mas ela sempre dizia que tava ótimo, que ela conseguia me entender perfeitamente. Com isso, eu ganhava um pouquinho mais de confiança e continuava conversando. Eu tenho certeza que é daí que veio a minha confiança pra falar inglês de verdade na hora que eu precisei. Outra coisa que me ajudava eram entrevistas. Todo mundo já teve essa fase. Ou você imagina que tá dando uma apresentação, ou você imagina que você é alguém famoso dando uma entrevista sobre a sua vida. Eu não tinha coragem de falar em voz alta, então eu cochichava. E até hoje acho que meu inglês soa melhor se ele for cochichado. Mas o importante é que eu tava sempre falando, formando frases assim, sem pensar nelas antes. Isso tudo foi por volta do 1º e 2º ano do ensino médio. Pra quem não me conhece, eu perdi 2 anos de ensino médio, mas essa é história pra outro vídeo. Eu posso dizer que no final do ensino médio eu me considerava fluente. Eu não tinha problema pra encontrar palavras, pra formar frases, eu conseguia entender perfeitamente. E se eu precisasse escrever, eu escrevia, mas eu era bem segura pra falar. Mas daí eu fui ser au pair na Inglaterra. 1 ano cuidando de crianças inglesas, morando com uma família inglesa e depois com uma família australiana, eu precisava colocar esse inglês pra fora. E aí, por causa da necessidade, eu tive que me adaptar, mas não foi tão difícil quanto eu achei que seria. A gente não para pra pensar no quanto medo limita a gente, porque depois que eu falei, bom, se eu não falar inglês eu tô perdida,
Ele saiu assim, super fácil. Então eu espero que esse vídeo tenha te dado um pouquinho de insight de como foi que eu aprendi. Eu disse que assim, a minha experiência não seria exatamente uma ajuda pra todo mundo. Mas o que eu sempre digo pra todo mundo, se eu for resumir a experiência de como é aprender sozinho em uma palavra, é exposição. A gente aprende português assim. Quando a gente é pequenininho, a gente olha para as palavras e a gente não entende o que aquele bando de forma estranha quer dizer. Mas eventualmente a gente se acostuma com como elas parecem. Quando a gente vai ler, tudo começa a fazer sentido. A gente também não entende todas as palavras de primeira quando a gente é bebezinho, mas a gente se acostuma com o som e depois a gente junta um som com o outro e eles formam palavras. E isso acontece com as línguas estrangeiras também. Nem tudo é comparar a língua nova que você está aprendendo com a língua que você já sabe. Às vezes é só parar para ouvir e prestar atenção na língua que você ainda não conhece. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma ou pelo menos matado a sua curiosidade se você só queria saber como eu aprendi. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal e eu vou te ver semana que vem. Tchau!